Bem, senhoras e senhores, meu nome é o Coronel Emerson, sou engenheiro militar do Exército Brasileiro. Atualmente trabalho na Diretoria de Serviço Geográfico em Brasília. E aqui, dentro do contexto do evento GeoLivre 2025, irei apresentar a ETRDG, a nova norma para representação de dados geoespaciais. Gostaria, nesse momento, de agradecer a organização do evento por nos ter convidado para participar do GeoLivre 2025 e poder trazer para a comunidade brasileira de geoinformação algumas novidades na parte de normatização da cartografia nacional. O objetivo nosso aqui é apresentar a nova norma para representação cartográfica que foi desenvolvida pela DSG nos últimos anos e lançada agora recentemente. Então, vamos seguir essa agenda aqui na nossa apresentação. Farei uma breve introdução sobre o tema, apresentando o que é a norma, qual é o seu amparo legal e como é que ela está estruturada. Em seguida, vou tratar dos estilos para as cartas topográficas, que são o carro-chefe, né, o principal produto a que elas se destinam, né, para a construção desse tipo de produto. Em seguida, tratarei de estilos para cartas ortoimagem, né? Então, uma novidade dessa norma, certo? Que ainda não tinha uma padronização para estilos para esse tipo de produto. E, por fim, concluindo a minha apresentação, vou tratar aí dos próximos passos dentro do contexto dessa norma. Então, para apresentar o tema, vou iniciar pelo Serviço Geográfico, a unidade onde eu trabalho, que é o órgão responsável pelas normas técnicas da cartografia terrestre nas escalas 1 para 250 mil e maiores, isso conforme previsto no Decreto 243 de 1967, então aquele que instituiu o Sistema Cartográfico Nacional. E, nesse contexto, a ETRDG, né, as especificações técnicas para representação de dados geoespaciais, é uma norma que passou a valer para os produtos editados a partir de 16 de maio de 2025. Entendam por produtos editados aqueles que passam por um processo de editoração cartográfica, ou seja, produto do tipo carta topográfica e produto do tipo carta ortoimagem. A norma pode ser encontrada nesse endereço que está aí na nossa apresentação, dentro do Geoportal do Exército. A RDG é a terceira geração de normas para edição cartográfica aqui no Brasil. Então, começando essa nossa timeline, em 1967, com o Decreto 243, com a definição do que seria o Sistema Cartográfico Nacional, em 1975 foi lançada a primeira versão do Manual Técnico de Convenções Cartográficas. Então, foi editado pelo Exército, tá certo? Pela Diretoria de Serviço Geográfico, para apresentar essa primeira versão à comunidade brasileira de como deveriam ser elaborados os produtos do tipo carta topográfica. E aí, dentro desse manual das convenções cartográficas, tinha lá as cores que eram usadas naquele momento. Certo? Só que, com a evolução da cartografia analógica para a cartografia digital nos anos 1990, a gente começou a migrar a produção cartográfica para os CADs, né? Para os aplicativos de desenho. Assim surgiram duas modelagens naquele momento. Né? A TBCD, que é a Tabela da Base Cartográfica Digital, que era elaborada pelo Exército, e a MTD, a Mapoteca Topográfica Digital, elaborada pelo IBGE, em 1995. Nesse contexto, em 2002, surgiu um novo manual, que é a segunda edição desse manual de convenções cartográficas. Então, aí, um processo que levou mais de 25 anos, tá certo? As simbologias dos produtos foram editadas, já pensando naquele mundo da cartografia que já passava a ser digital, embora com modelagens distintas.
Logo depois, em 2005, saiu a primeira edição da EDGV, ou seja, das especificações técnicas para a estruturação de dados geoespaciais vetoriais. Essa daí foi criada dentro do contexto da Comissão Nacional de Cartografia, né, a CONCAR, hoje CONGEL, né? E isso unificou as modelagens cartográficas da época, que eram do IBGE e do Exército, e acabaram adotando uma estrutura em comum, que foi a DGV 1.0, que seguiu evoluindo aí com o tempo. Em 2008, foi editado o Decreto da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, e em 2010 saiu o Plano de Ação para a implementação da INDE, né? Então, um trabalho conjunto feito por muitos órgãos, né, naquele momento. E nesse contexto desse plano de ação da INDE, surgiu a primeira referência à norma que hoje chamamos de RDG, certo? Que é a representação de dados geoespaciais. Então, surgiu essa necessidade de evoluir aquela norma de convenções cartográficas que já existia, tá certo? Trazer para o que seria a modelagem da EDGV. E em 2017, saiu a EDGV 3.0, né, também dentro do contexto da CONCAR, que é a modelagem atualmente em vigor no Brasil. Convém salientar que essa é uma modelagem bem moderna, né, já está pronta para tratar de mapeamento em grandes escalas também. Então, não só das cartas gerais, né, para 25, 50, 100, 250 mil, mas também um para 1.000, 2.000, um para 5.000 e até um para 10.000 também já são contempladas com essa modelagem que está em vigor da EDGV 3.0. Assim, nesse contexto, foi criada a RDG, e essa é a estrutura que os usuários vão encontrar ao acessar a norma, como estão estruturadas as regras para os estilos, né? Então, a chave principal, né, cada tabela dessa daí está agrupada dentro da sua classe e código da EDGV, EDGV 3.0. E a partir daí, no canto esquerdo, tem os diferentes casos que podem ser tratados, né, porque as feições têm diferentes representações geométricas, né, pontos, linhas e polígonos, e também seus diferentes atributos, e isso tudo é levado em consideração. Então, aqui na primeira linha, né, dessa tabelinha que ilustra o conceito Recife, né? Recife pode ter representações do tipo tanto ponto como área. Então, o primeiro caso, ele trata de ponto, tá certo? A condição, e o atributo situação em água tem que ser diferente de submerso. A partir daí, essas são as especificações de desenho que serão usadas para representar o fenômeno Recife na geometria ponto, e que seja diferente de submerso dentro de um produto carta topográfica com esses estilos aí, com esse símbolo, com esse desenho do asterisco. E seguem os diferentes casos. Então, é possível, na linha seguinte, a gente identificar o caso para a representação do tipo área, tá certo? E é possível, na parte de especificações, notar que tem as propriedades do símbolo, né? Onde entram aquelas características clássicas de desenho, né? Cor, estilo, peso, tá certo? Tem uma lista de cores padronizadas que são usadas aí na norma. Na linha seguinte, texto, é que entram as legendas, né? Ou rótulos cartográficos, né? Ou labels, né? Como preferir. Então, nesse caso, a especificação também tem o valor e a fonte, né? A fonte que será usada para representar aquele texto. Alguns elementos, né? Algumas dessas algumas dessas tabelas também trazem instruções complementares, onde é possível
trazer alguma informação extra, né, para os usuários, né, como, por exemplo, recifes submersos não são representados. Então, isso aí é uma linha opcional dentro da tabela, e, por fim, praticamente todas as representações, né, dos estilos cartográficos têm alguns exemplos, né, que são bastante úteis aí para ajudar na interpretação da norma, como é que deve ser feita a representação cartográfica em cada caso. Bom, agora, após essa breve introdução, vou passar para os estilos para cartas topográficas, que é o produto principal, né, que é o, digamos assim, era o alvo daquele manual das convenções cartográficas e acabou sendo o principal alvo realmente aqui também, quando iniciamos os trabalhos da RDG. Então, a primitiva geométrica é a primeira regra para os estilos. Então, como a gente viu naquela estrutura das tabelas, também aqui a gente vai notar que o ponto, a linha e a área são características que vão ensejar diferentes especificações de representação cartográfica. Então, por exemplo, aqui no nosso slide, a gente vê a plataforma, certo? Aquele conceito que a gente já tem, e ela, como ponto, tem uma representação, e como área, tem uma representação distinta. Entretanto, é possível que alguns símbolos na área reaproveitem os símbolos da representação ponto, como é o caso nessa classe aí da plataforma. Os atributos descritivos, né, das classes também configuram regras de estilos, dependendo de cada caso. Então, a gente nota aí na extração mineral que, considerando uma representação do tipo ponto, se aquela extração mineral é operacional ou não, vai ter uma representação diferente. Assim também, o tipo do produto ou até a natureza do objeto, como, por exemplo, aqui é uma turfeira, em representação ponto, vai ter uma representação cartográfica diferente dos outros tipos de extração mineral, independente se é operacional ou não. Então, essas regras aí estão justamente na coluna caso, né? Estão identificadas, tem um identificador para cada tipo, no cantinho superior esquerdo aí de cada linha, tá bom? E notem também que cada desenho vai ter os seus detalhes, né? Tem um zoom aí de 5 vezes, onde é possível identificar as medidas, né? Como é que está sendo usado, além de, claro, ter as propriedades do símbolo, né? Onde a gente trata a cor, o estilo e o peso. Em algumas classes, aqui, por exemplo, a classe trecho ferroviário, passamos de 6 casos para 16 casos diferentes. Então, isso aí veio justamente para refletir aquela nova modelagem, que é a EDGV 3.0, ademais de boas práticas adotadas em outros países, tá certo? Cujas normas também se viram de base para a nossa representação cartográfica. Então, é possível notar que todos esses casos podem ser implementados, né, dentro de ferramentas de SIG, né, usando aquelas ferramentas de consulta convencionais, né, seguindo as regras que ficam explicitadas na coluna da esquerda, né, que é o caso. Né. Então, isso aí já foi implementado em algumas ferramentas de SIG, e isso já foi provado a sua viabilidade. O obstáculo vertical é uma novidade na nossa especificação, até porque esse conceito não existe dentro da EDGV. Mas isso foi uma demanda da aviação do Exército, eles precisavam inserir isso aí dentro das suas cartas. A gente verificou que em outros países a cartografia das cartas topográficas também usavam esse tipo de símbolo, então nós também resolvemos adotar aqui dentro do Brasil. Trouxemos esse novo conceito. Então, por isso, ela está dentro de classes complementares dentro da RDG, posto que não são classes da EDGV.
Então, o que é que acaba sendo um obstáculo vertical? São objetos que já existem na EDGV e têm a sua altura codificada ali dentro, né? Por exemplo, uma torre, uma edificação, uma plataforma, ou até mesmo uma torre de energia. Então, todos esses objetos que têm a propriedade e altura lá, é possível que essa propriedade ou altura estimada possa ser levada em consideração na hora se vai representar ou não como um obstáculo vertical. E creio que esse simbolismo também tem ganhado mais importância atualmente, dado a explosão que a gente vê hoje dos drones, né? Estão quase que onipresentes na nossa vida, ainda mais na nossa comunidade de geoinformação. E essa cor azul escuro, né, ela veio justamente para apoiar essas atividades de aviação. Então, a gente nota aqui nos exemplos, né, praticamente na pista ponto pouso, que adotou essa nova cor, né, o azul escuro, fugindo um pouquinho do nosso tradicional sépia, preto, verde, azul e vermelho, né? Então isso tem essa nova cor azul escuro, certo? Está sendo usado não só para pista de pouso, mas outros elementos que são de interesse da aviação, como, por exemplo, trecho de energia, todos aqueles trechos de linha de transmissão que existiam nas cartas era preto, agora ficou com essa cor azul escuro, inclusive a torre de energia, quando ela é obstáculo vertical, e os aerogeradores também, quando são obstáculos verticais, com mais de 46 metros de altura. Tá certo? Hoje, quando a gente viaja pelo interior do país, já é possível notar que há uma série, essas usinas eólicas, né, já estão bem disseminadas aqui no nosso país, e isso também traz uma consequências para a aviação, então é importante que esses símbolos sejam lançados corretamente aí nas cartas. O relevo, nesse caso, ficou com a representação simplificada, então vocês notam a carta usando o manual T34700, que é o manual antigo de representação à esquerda, e uma carta à direita, já feita com uma RDG nova. Então é possível notar que há bem menos objetos do tipo ponto cotado. Então, antigamente, quando a carta era o principal meio para a gente representar o relevo, acabou que era necessário colocar bastante informações ali. Só que hoje em dia, com o avanço da cartografia digital, acabou que os modelos digitais de elevação tomaram esse protagonismo. E não só a carta topográfica é o principal meio para armazenar esse tipo de produto. Então, isso ensejou uma mudança aí nessa simplificação do relevo para a carta topográfica e permitir apenas realmente o fim a que se destina, que é o uso, né, para o pessoal que está no terreno. Bom, esse era o tema dos estilos carta topográfica. Vou passar agora para os estilos para cartas ortoimagem, algumas peculiaridades. Né? Bom, lembrando que esses estilos estão sendo padronizados pela primeira vez aqui no Brasil, né? Cada produtor costumava adotar regras diferentes, distintas. Agora a gente, após uma investigação, um trabalho de pesquisa sobre os produtos do tipo carta ortoimagem, o comitê responsável chegou a um ponto comum, tá certo? E que a gente considera interessante e que está sendo divulgado e já está sendo usado nos produtos feitos no serviço geográfico. Bom, esses estilos eles foram definidos após vários testes sobre diversos insumos. Né? Então, o produto carta horta-imagem é peculiar porque a cobertura do solo acaba sendo substituída por uma horta-imagem. E, a partir daí, quem faz a interpretação é o usuário. Porém, ainda assim, são necessários lançar alguns elementos, né, algumas classes sobre o terreno. Então, aqui no caso, por exemplo, o trecho de energia foi considerado importante o suficiente para ter uma representação possível dentro de um produto carta ortoimagem. Lembrando que, na verdade,
norma é uma ferramenta para os produtores para eles poderem adotar aqueles símbolos que acharem mais adequados, né? Então, é possível que, numa especificação de produto, não necessariamente irá constar o trecho de energia. Para isso, o produtor pode lançar no rodapé ou no guarda-mão alguma observação desse tipo, não necessariamente vai representar todos os trechos lá, né? Então, nesse sentido, apenas a metade das categorias, né, 10 de 20, e 32 das 175 classes que estão previstos na EDGV estão contemplados na carta horta-imagem. Então, esse extrato que nós temos aí nos slides agora justamente traz várias classes, né, que acabaram e categorias que foram contempladas. Por exemplo, o transporte aeroportuário, energia e comunicações, né? Então a gente tem a subestação, a linha de transmissão ali, hidrografia, né? Então tem a parte de trechos de drenagem e alguns trechos de massa d'água também, caso seja necessário. O relevo, né, que é particularmente interessante nesse tipo de produto, e já que a gente trabalha com horta-imagem, que são essencialmente de duas dimensões, então interessante quando fazer um produto editado que vai ser usado pelos nossos usuários em terreno, talvez seja interessante justamente usar nossas clássicas curvas de nível para informar aos usuários como é que está a movimentação aí do relevo. Transporte rodoviário, né, sempre importante aqui no nosso Brasil, e os limites também que fazem parte aí do nosso dia a dia, notadamente os limites internacionais e os limites entre unidades de federação. E alguns também limites de áreas preservadas, né? Por exemplo, unidades de conservação também foram contemplados. Nesse interim, eu gostaria de destacar que a curva de nível foi o estilo mais trabalhoso no sentido da gente encontrar um consenso entre os técnicos. Qual seria a representação cartográfica mais adequada para esse tipo de fenômeno, né? Então, o pessoal, todo mundo já estava acostumado com as curvas de nível na cor sépia, né? Porém, quando a gente coloca uma ortoimagem no fundo, aquela curva não fica bem representada. Fica, dependendo da região, fica quase impossível. Então, após centenas de testes de impressão em vários tipos de ortoimagem, né, de vários sensores diferentes, o comitê resolveu adotar essa curva de nível, né, uma representação bem simples, né, uma linha branca, tá certo? Mas carregada aí de significado e muito útil, né, no uso dos produtos do tipo carta, horta, imagem. As fontes, tá certo? Onde a gente coloca as legendas, os rótulos também receberam destaque para melhor visualização. Então, é possível notar que as fontes, hoje em dia, essencialmente usam a cor branca e uma borda com a cor que representa o seu tema. Então, por exemplo, aqui a parte de massa d'água, na carta autoimagem, a fonte é branca, só que usa uma cor ciano de borda, né, para poder destacar bem contra a autoimagem. A parte de capitais, né, de cidades, também usa fonte branca, mas com uma linha preta, né, como as feições da planimetria, como as ilhas também, né? E a parte de pista de pouso, né, uma parte também muito importante, recebeu aí aquela cor azul escuro que a gente já falou anteriormente. Bom, concluindo a apresentação, os próximos passos aqui dentro do nosso contexto da RDG. Bom, o próximo passo é justamente disponibilizar os desenhos prontos para que os usuários da comunidade brasileira de geoinformação possam criar os seus produtos usando esses padrões que já existem, né? Então, nossa equipe de propriedade intelectual já deu o aval positivo para que todos esses desenhos sejam liberados no formato SVG e usando a licença Creative Commons 0, ou seja, de domínio público. Então, em breve, aí, nos próximos dias, estaremos colocando dentro do Geoportal
na parte que cabe à RDG. Então, a comunidade não precisa, digamos assim, refazer os desenhos, posto que isso já está pronto, né? Só estamos dando uma organizada agora de forma a liberar esse material para a comunidade brasileira de geoinformação. E um assunto que ficou, digamos, pendente da RDG, considerando que a norma EDGV, que se viu de base, né, que é justamente da estruturação de dados geoespaciais virtuais, foi até as grandes escalas, né, de mapeamento, 1 para 1.000, 1 para 2.000. Entretanto, não houve um consenso junto ao comitê da normatização sobre quais seriam os estilos mais adequados para a gente representar produtos nesse nível de zoom, por exemplo, um produto na escala 1 para 1.000. Né? Será que usar aquelas cores, aquela representação que a gente usou na escala 1 para 25, 1 para 50, também vai ser interessante na escala 1 para 1.000? Será que não vai ficar muito carregado? Aquela, quase uma escala de planta, né? Então, isso realmente, creio que será necessário fazer novos estudos nessa parte e integrar, inclusive, com o pessoal da academia, que pode nos trazer aí o que já vem sendo pesquisado aí na academia aqui no Brasil, que a gente possa usar para fazer não uma nova RDG, mas uma RDG pronta para produtos em grandes escalas. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar. Gostaria, então, mais uma vez, agradecer aí a organização do GeoLivre e desejar sucesso a todos. E nós estamos à disposição lá na DSG para quem precisar de alguma informação, algum detalhe sobre a RDG. E podem encontrar aí no nosso portal. Muito obrigado a todos.